O fato é o seguinte, esse filme da Barbie tem causado muita polêmica, muita discussão, né? Algumas pessoas veem uma coisa no filme, outros veem outra coisa no filme, cada um está percebendo uma mensagem diferente. Com base nisso, eu escrevi um artigo. Esse artigo foi publicado na Gazeta do Povo e eu vou agora dar uma lida no artigo junto com vocês, aprofundando alguns temas que estão ali. É que essa situação do filme da Barbie, ela revela questões mais profundas e mais filosóficas do que meramente um filme sobre uma boneca. Quando um filme suscita no debate público opiniões tão diversas, quer dizer que tem alguma coisa diferente ali, tem alguma coisa acontecendo ali, e eu acho que é uma oportunidade muito interessante para a gente entender como nós devemos nos portar diante de uma obra de arte, diante de um filme. Só para vocês terem uma ideia, o canal Daily Wire é o maior canal conservador do mundo. No próprio canal tiveram duas personalidades ali que tiveram opiniões opostas. Nós tivemos, por exemplo, o Michael Knowles dizendo que gostou do filme, dizendo que o filme passa uma mensagem muito real e muito verdadeira. Do outro lado, nós tivemos o Ben Shapiro, que é o grande comentarista também do escopo conservador, dizendo que o filme é uma propaganda feminista. É como pode duas pessoas bem versadas em questões políticas e culturais terem opiniões tão opostas. Isso é próprio de uma boa obra de arte e é aqui que nós vamos entrar no nosso assunto, tá bom? Nós vamos analisar o artigo Barbie, não sabemos ver uma obra de arte. Alguns viram no filme um ódio ao soberano papel da mulher, que impera em uma sociedade repleta de homens fúteis. Então alguns viram essa mensagem no filme. Outros viram no filme uma propaganda feminista que procura destruir os valores tradicionais da família. Então tiveram críticas também nesse sentido. Há ainda alguns que entenderam que o filme não faz uma defesa ideológica, mas que no fim das contas expressa a complexidade da vida humana e a identificação com a fragilidade do papel feminino. Eu pessoalmente me encontro nesse quadro aí, mas eu acho que a discussão mais importante aqui não é exatamente a respeito de qual o sentido do filme. A discussão aqui me parece que é a respeito de um fenômeno mais grave e que ele não está sendo percebido pela maioria das pessoas. E é o fenômeno da ignorância a respeito de como devemos ver uma obra de arte. Quer dizer, para além da discussão a respeito do sentido da obra, existe uma questão aqui que é o que é uma obra de arte e como nós devemos olhar para ela e como nós devemos nos portar diante dela. Em uma sociedade que é versada a respeito da posição de uma obra de arte, não deveria ser nenhuma surpresa que a discussão em torno de uma obra sejam diversas e muitas vezes opostas. Quer dizer, se a gente soubesse o que é uma obra, seria compreensível perceber que é normal que haja discussão de diferentes sentidos da obra, né? Não é novidade nenhuma que uma obra de arte pode motivar percepções diferentes e até opostas. Só que o fato é que a nossa sociedade ela se distanciou tanto de uma cultura saudável que, diante de qualquer nova obra de arte, podem surgir escândalos em diversos lados do espectro político. Então, esses grupos certamente não vão dialogar entre si, cada um está dentro do seu grupo criticando um ao outro, e inevitavelmente eles vão procurar uma justificativa política a respeito do que o outro está acreditando. E nós temos um fenômeno que agrava muito isso, que é a algoritmização das redes sociais, que é uma tergiversão, mas é importante a gente analisar isso. Hoje em dia, as redes sociais, o que elas fazem? Elas têm um sistema, um código interno, que faz com que você receba cada vez mais coisas que você gosta e que são do seu interesse, que vai perceber os seus gostos e as suas interações nas redes sociais e vai te oferecer cada vez mais coisas ligadas àquilo. Então o que acontece quando você tem muitas pessoas utilizando as redes sociais e usando elas para debate público? Acontece que o mecanismo das redes sociais vai criando nichos e subnichos de pessoas interessadas cada vez em coisas mais específicas e vai afunilando o interesse das pessoas. Nós ficamos cada vez mais presos em bolhas. Então quando eu abro meu Instagram ou a minha rede social, eu vou ali na minha página, no meu feed, ou eu estou vendo Reels, o conteúdo que vai aparecer para mim é diferente do conteúdo que vai aparecer para minha esposa ou que vai aparecer para o meu amigo. Porque cada um vai estar recebendo uma coisa própria do seu universo e cada um vai estar sendo afunilado dentro de um grupo específico, um subgrupo específico. Isso faz com que não haja exatamente um diálogo. Isso agrava o debate público e radicaliza muito o debate público, né, onde todos estão predispostos a politizar as coisas, cada um para o seu lado. Essa questão da tecnologia é apenas um dos elementos. Existem questões históricas que agravam muito essa situação. O fato é que a classe artística brasileira ela se entupiu de cosmovisão marxista nas últimas décadas. Isso é um fato bastante perceptível na produção cultural brasileira. É evidente que se vê fenômenos assim também em outros países e na cultura americana também se percebe muito isso, mas no Brasil a coisa foi mais acentuada. Ser artista no Brasil se tornou praticamente sinônimo de você ser marxista, de você ser de esquerda, certo? Isso faz com que as obras de arte elas adquiram, os produtos culturais, as obras de arte, elas adquiram um forte assento
marxista. E é verdade, isso acontece, né? Por outro lado, existe o fenômeno desse desenvolvimento de uma nova direita no Brasil, né? Novos grupos de direita mais conservadores que acusam esse processo, né? Então denunciam esse processo e procuram, muitas vezes com razão, uma influência ideológica nas obras de arte. Então existe essa investigação bastante assídua por parte de uma nova direita a respeito do sentido por trás das obras de arte. Eu acredito que ambos erram, tá? Em muitos casos. Existe um movimento de esquerda que politiza a produção das obras, procura criar obras que tenham um sentido ideológico, claro. Por outro lado, existe um outro novo movimento de direita, mais conservador, que olha para as obras e tenta interpretar elas sob a luz de uma crítica cultural, sob a luz de uma guerra cultural. Eu acho que, eu escrevo aqui, né, ambos estão falhando miseravelmente. O artista esquerdista falha ao acreditar que pode construir uma obra independente e que seja capaz de moldar inteiramente a imaginação do público. Então, o artista de esquerda, quando ele cria uma obra tentando moldar o imaginário do público, ele falha quando ele faz isso. E o direitista falha, né, os grupos de direita falham porque acredita que o esquerdista é capaz de fazer o que pretende. Ou seja, quando a gente olha para as obras acreditando que as obras irão manipular a opinião pública, eu acho que existe um erro aí também, tá? Eu vou entrar nesse assunto aqui. Bom, ambos os lados erram porque ignoram a ação mais determinante no impacto de uma obra de arte: o olhar do espectador. A verdade é que uma obra de arte é do tamanho do olhar interior do seu espectador. No fim, quem decide o tamanho da influência de uma obra é quem está consumindo. Uma obra de arte é muito mais um diagnóstico do que uma profecia. Uma obra de arte, a maioria delas, é a manifestação dos dramas e tensões que habitam na alma humana. Mesmo aquelas obras que são, digamos assim, de cunho ideológico, elas inevitavelmente precisam revelar alguma coisa para ter alguma coesão interna. Uma obra que é totalmente propagandística, ela dificilmente tem uma influência sobre o público porque fica muito descarada a propaganda. E para que não haja propaganda, é necessário que exista ali alguma realidade. E quando a obra expressa alguma realidade, expressando a verdade, ela expressa algo que tem sentido e que é bom. Essas obras, mesmo aquelas obras que pretendem ser uma propaganda, podem ser transfiguradas pelo olhar do espectador atento. Ou, como diria Louis Lavelle, abre aspas, não devemos perguntar que sentido uma obra tem, mas que sentido ela dá à realidade que representa e que é sempre transfigurada por ela. Fecha aspas. Uma obra de arte não tem nenhum impacto se não for contemplada com atenção. A arte depende do contato íntimo com o seu público para ter qualquer relevância. É só quando existem olhares atentos que uma obra de arte realmente passa a existir. A arte é de uma fragilidade tamanha que depende de quem não é artista para afirmar sua existência. O sentido que uma obra tem e o quão grave vai ser a sua influência sobre o público depende do olhar interior, depende de como a gente olha para a obra, tá? Isso aqui não é nada, não estou falando isso aqui do ponto de vista religioso ou meramente espiritual. Existe na constituição humana a nossa memória, os nossos gostos, uma série de padrões que nós assimilamos durante a nossa formação, que quando nós vemos uma obra de arte, nós estamos ressoando aquilo, tá? Vou falar mais um pouquinho sobre isso depois. Aqui entramos no campo não ideológico ou histórico, mas sim da experiência da percepção artística. O que vemos hoje em dia é justamente uma crise na capacidade de perceber as obras. Existem duas posições opostas que se instauram quando falamos dessa percepção. Então, quando a gente fala a respeito do sentido de uma obra, naturalmente parece que existem dois âmbitos opostos aqui, existem duas percepções opostas. A primeira acredita que a obra esconde uma linguagem capaz de manipular a audiência. Nessa percepção existe a ideia de que as obras moldam o gosto da audiência e exercem um domínio sobre a inteligência da plateia. Essas ideias habitam mais nos setores conservadores, onde se propaga a necessidade de reeducar o imaginário e se obter uma imaginação mais pura e refinada. Então, existe essa ideia de que, olha, as obras de arte elas escondem mensagem, escondem símbolos, esses símbolos estão manipulando a sua percepção das coisas, e você precisa adquirir uma percepção mais pura e simples, você precisa refinar a sua percepção, tá? Então, no exagero dessas concepções, existe a ideia de que as obras podem te manipular. A segunda posição se opõe a isso, afirmando que o gosto humano é totalmente independente. Cada um tem seu gosto e não é possível moldar a percepção estética de ninguém, apenas aceitar a interpretação subjetiva de cada um. Essa é uma defesa muito usada para justificar obras de gosto duvidoso que vão contra o senso comum. Existe essa defesa, né, relativista a respeito da percepção artística. Então, cada um tem seu gosto,
você pode gostar do que você quiser, é impossível alguém exercer alguma influência sobre você, cada um tem o seu jeito de interpretar as coisas. Então são lados opostos. Um pouco de clareza interior nos mostraria que, além de ambas tendências terem seu fundo de razão, tá? Existe uma razão para cada uma delas, elas são manifestações de um problema mais antigo e mais profundo. Por um lado existe a crença de que o mundo, e portanto as obras de arte, é regido por leis onde podemos manipular para obter um resultado. Nada mais é do que a velha percepção empirista que procura reduzir o mundo a um conjunto de regras e fórmulas. Existe essa ideia de que, olha, o mundo ele é constituído por regras e fórmulas. Se você descobrir o código do mundo, né, se você descobrir a regra aqui, você consegue manipular as coisas. Nesse sentido, não seria correto falar de educação do imaginário, mas de fórmula do imaginário. Se é possível manipular a audiência com as obras, seria possível também desmanipular. Então, para usar um conceito do marketing digital muito empregado nos meios onde essas ideias alquímicas habitam, seria possível destravar o imaginário, né? Existe dentro do marketing digital essa palavra destravar, né? Como se houvesse um código, se usa isso para tudo, né? Não só para obra de arte, mas geralmente quem vende curso relacionado a questões financeiras fala de deixa eu destravar aqui a sua percepção para você compreender o código por trás do mundo e conseguir ficar rico ou conseguir adquirir um nível intelectual superior, etc. Então, existem essas ideias que param aí no ar. Já a crença de que não é possível captar as verdades das obras, e portanto a verdade do mundo, é por sua vez uma manifestação daquele subjetivismo de Kant, que acredita que o intelecto não é capaz de sondar a realidade e captar o ser das coisas. Em Kant, eu não sou um especialista em Kant, né, mas isso aí são leituras que eu faço a partir de críticas de Kant, a partir dali surge esse subjetivismo radical, né, onde nós não podemos acessar a realidade das coisas, mas apenas meras manifestações delas que, em última instância, são subjetivas, são a minha visão sobre as coisas. É evidente que isso não faz sentido nenhum, né? O radicalismo subjetivista, ou seja, a ideia de que cada um pode ter a sua própria percepção da realidade, ela é um absurdo, né? Ora, se isso fosse verdade, por que Kant escreveria livros, certo? Por que ele escreveria livros para que as pessoas entendessem a realidade do que ele está escrevendo? Existe uma contradição aqui. Se ele acreditasse mesmo que cada um vai ter sua própria interpretação independente, por que Kant escreveria livros para que as pessoas entendessem o que ele está falando, certo? Então é evidente que isso é impossível e que algum acesso à realidade nós temos, né? Óbvio que nós conseguimos acessar a verdade das coisas. E a verdade das obras também a gente consegue acessar em algum nível. Então me parece que, apesar de haver um fundo de razão em cada um, não é nenhum nem outro, tá? O historiador Erwin Panofsky explica em seu livro Arquitetura Gótica e Escolástica que tanto o empirismo como o subjetivismo, apesar de opostos, têm raízes comuns. Ou seja, a ideia de que existe uma fórmula secreta no mundo que você consegue acessar e, por sua vez, a ideia de que você pode e de que você não consegue acessar nada, elas têm uma raiz comum. Elas são opostas, mas têm uma raiz comum. Diz o historiador que tanto a mística, ou seja, o individualismo, como o nominalismo, ou seja, o empirismo, ele usa termos diferentes, né? Ele usa a mística para se referir a essa percepção individualista, né? Que cada um tem a sua visão, e o nominalismo para definir o empirismo, ou seja, a ideia de que você consegue descobrir as fórmulas do mundo. Não passam, em certo sentido, dos dois lados da mesma moeda. Ambos remetem o indivíduo à percepção individual dos seus sentidos e das suas experiências psíquicas. Ou seja, ambas as ideias, elas levam o indivíduo a ficar preso na dimensão dos seus sentidos. O empirista prende o indivíduo em seus sentidos através da preocupação exacerbada a respeito da sua educação do imaginário. Então, existe dentro dessa ideia empirista, essa ideia de que existem as fórmulas no mundo, essa preocupação exacerbada a respeito da educação do imaginário, a respeito do que você está recebendo, de quais são as coisas que estão moldando a sua percepção. E isso faz com que a pessoa fique presa justamente à preocupação a respeito dos seus sentidos, do que ela está recebendo, né? Como se o ser humano fosse apenas percepção sensorial, como se o ser humano fosse apenas percepções dos seus sentidos. E o ser humano não é. E o lado subjetivista, né, faz a mesma coisa, porém negando que existe algo para além do gosto. Então aquela pessoa que diz, não, cada um tem seu gosto, cada um tem a sua percepção, o que ela está querendo dizer? Que o gosto é algo intransponível, que a percepção é algo intransponível, que nós podemos viver apenas pautado pelos nossos sentidos, né? Então ambos os lados criam um muro entre a nossa sensibilidade, entre a nossa alma e a nossa razão, o nosso intelecto. A verdade é que a resolução dessa tensão se realiza através de uma educação intelectual. Então, a constituição do homem, a nossa constituição, nós somos feitos de corpo, alma e espírito.
Tá? Isso aqui não é nenhum âmbito religioso, porque essa compreensão existe na filosofia clássica também. Tá? Óbvio que dentro da religião, esses conceitos eles adquirem um sentido ainda mais profundo e verdadeiro. Mas, quando nós falamos que as obras nos moldam quase que inteiramente ou nós falamos que cada um tem seu gosto, nós prendemos o ser humano em seu corpo. Nós prendemos o ser humano nas suas percepções sensoriais. E a verdade é que nós temos um intelecto, nós temos a inteligência. E essa inteligência é capaz de prescrutar as coisas, é capaz de captar a verdade das coisas para além dos gostos. Só uma verdadeira educação pode restaurar a nossa percepção artística. A palavra educação vem do termo em latim exducere, que pode ser traduzido para uma condução para fora. Né? Educação vem de exducere, que pode traduzir como condução para fora. Ou seja, uma verdadeira educação do imaginário é aquela que nos empurra para fora das concepções ideológicas e também para fora do mundo dos sentidos e nos direciona para uma percepção mais abrangente e profunda. Novamente, Louis Lavelle explica que, abre aspas, o espírito mais profundo é aquele que vê no mundo mais coisas belas. Poderíamos traduzir isso para o espírito mais inteligente, ou a pessoa mais inteligente. É aquela que mais facilmente capta a beleza do mundo, capta a unidade das coisas, capta a verdade por trás, tanto das concepções ideológicas, quanto dos nossos sentidos. Tá? A capacidade de perceber beleza é também uma capacidade de perceber a verdade. Né? Então, inteligência e sensibilidade, elas andam juntas. A pessoa que é capaz de perceber mais a verdade das coisas é também a pessoa mais capaz de perceber a beleza das coisas. Um primeiro passo nesse processo educacional é compreender qual papel uma obra de arte ocupa na sociedade. A primeira coisa que devemos saber sobre uma obra de arte é que ela é composta de símbolos. Isso é importante, tá? Esses símbolos compõem o que chamamos de linguagem poética. Aqui a gente vai entrar mais na questão da linguagem das artes e essa parte ela é bem importante, né? Fica aqui comigo que agora o negócio vai ficar interessante. Esses símbolos compõem o que chamamos de linguagem poética. A linguagem poética é aquela que expõe um conjunto de símbolos articulados entre si dentro de uma linguagem corrente, né? Que pode ser pintura, escultura, cinema, literatura. Ou seja, olha só, a linguagem poética é aquela que expõe um conjunto de símbolos. Então, por exemplo, dentro de um filme, né? Existe um conjunto de representações, de metáforas, de símbolos ali, tá? Que são articulados, são colocados em ordem, tá? Dentro de uma linguagem corrente, dentro da linguagem do cinema, nesse caso. Né? Então, o que é um filme? O filme é um conjunto de símbolos filmados, articulados dentro de uma montagem, de uma narrativa. Tá? O mesmo serve para pintura, para escultura, para literatura. Claro que, no caso da pintura e da escultura, existe menos narração, né? Nós não estamos vendo uma história se transcorrer, mas nós estamos vendo uma manifestação de um momento. Tá? Ainda assim, esse momento, né, na escultura, na fotografia, na pintura, ainda é repleto de símbolos. Existem ali, coisas estão sendo representadas ali, mesmo nas artes abstratas, né, quando você tem ali o uso de formas geométricas, de cores, de traços, de movimentos, ainda assim ali se evoca alguma coisa. Tá? A linguagem primordial das artes é a poesia. Então, a poesia é, digamos assim, a expressão artística mais básica, né? É aquela que usa palavras para expressar símbolos. Então, o que é um poema? Um poema é uma palavra, um conjunto de palavras, né, que expressam coisas, que evocam símbolos, metáforas e representações dentro de uma narrativa, dentro de o poema começa num ponto e termina no outro. Então, esse conjunto de palavras, eles significam coisas e a gente vai andando por elas, né, e compreendendo o sentido do poema. Então, a linguagem mais primordial das artes é a poesia. Ou seja, mesmo em uma obra ruim, captamos nela signos e símbolos que remetem a realidades maiores. Ou seja, mesmo numa obra ruim, tem que ter ali algum tipo de símbolo. E aquele símbolo vai nos representar alguma coisa, tá? O símbolo é uma matriz de significados. Dentro do símbolo habitam diferentes sentidos, que inclusive podem ser opostos. Por exemplo, o símbolo do leão. O símbolo do leão pode nos remeter tanto à realeza de Deus, então existe nas escrituras, nas artes, etc. Né? Existe nas crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, essa representação de Deus como um leão, né? O Deus como o leão da tribo de Judá. Como também o leão pode ser a representação do demônio, né? Porque o demônio é tratado nas escrituras como um leão feroz que quer devorar as almas. Então, no símbolo do leão, essas duas realidades estão se manifestando. A percepção simbólica na arte é suficiente para resolver aquela tensão entre subjetivismo e empirismo. Então essas duas ideias, né, que não, as obras podem nos manipular ou cada um tem seu gosto, elas se resolvem quando a gente compreende que as obras de arte são símbolos. O sentido das obras não está escondido em uma fórmula secreta capaz de manipular o espectador. Seu sentido
também não se encontra na percepção meramente subjetiva. O sentido da obra se encontra exatamente no ponto médio entre a obra e o espectador. A obra emite significados através de seus símbolos, enquanto esses símbolos são captados pelo espectador, que os interpreta na medida da sua própria capacidade de penetração na obra. O sentido da obra não está nem encerrado nela mesma, nem encerrado no indivíduo que a vê. O sentido da obra está na relação entre a obra e o público. Daí a riqueza de interpretações e sentidos que vemos brotar de uma obra. Nesse sentido entendemos o que Fernando Pessoa quis dizer quando bravejou em suas anotações sobre estética o seguinte, abre aspas, o essencial da arte é exprimir, o que se exprime não interessa. O que acontece é que a nossa constituição como seres humanos, como eu falei antes, é corpo, alma e espírito, certo? A nossa memória, né, que está presente na nossa alma, ela é repleta de símbolos e coisas que a gente lembra, figuras, toda a nossa biografia está ali de alguma maneira cravada na nossa memória. E quando Aristóteles explica que a educação começa pelos sentidos, ou seja, uma verdadeira educação é aquela que começa através dos nossos sentidos, né? Começa através do nosso aspecto sensorial. O que ele está querendo dizer é que conforme a nossa percepção for mais rica, conforme a gente tiver mais, digamos assim, mais figuras na nossa memória, mais fácil vai ser a nossa inteligência usar esses elementos para captar a verdade. A gente pode pensar aqui na nossa alma ou no nosso espírito, a gente pode estabelecer a relação de uma obra de arte com a nossa alma de uma maneira muito parecida com como os instrumentos musicais se relacionam. Pensa aqui comigo. Quem conhece um pouquinho de música, de instrumentos e tal, vai reconhecer isso. Se existe um violão parado num lugar, tem um violão aqui, né? Tem um violão parado aqui. Se eu for ali no lado, num piano, por exemplo, e tocar um acorde no piano, as cordas desse violão aqui vão vibrar na mesma frequência dos acordes do piano. Ou seja, o violão está aqui parado, ele tem cordas aqui que estão, né, as cordas do violão estão ali puxadas. Se eu tocar um acorde num piano ou em qualquer outro instrumento, essas cordas vão vibrar. Ou seja, é recebendo a frequência externa de um elemento externo que as cordas que estão nesse violão vibram de acordo com aquela frequência. Então a gente pode pensar da mesma maneira as obras com a nossa individualidade e com a nossa percepção. Quando uma obra de arte começa a ressoar elementos e figuras, o que aquilo vai evocar dentro de nós são as cordas que já estão aqui dentro, já estão no nosso coração. Então existem coisas aqui dentro, existem já memórias, percepções, existem toda a nossa constituição como indivíduo, existe a marca de Deus dentro de nós também. Tudo isso, quando nós recebemos esses estímulos exteriores, é isso que vai aflorar, é isso que vai ressoar. Então é nessa relação entre obra e indivíduo que se encontra o sentido das obras. Tá? Isso não quer dizer que o sentido da obra pode ser qualquer coisa, porque a obra precisa emitir alguma coisa. A obra sempre emite algo, e esse algo é um conjunto de símbolos específico. Né? Quer dizer, o filme da Barbie fala sobre a Barbie, não fala sobre o dolinho, certo? A obra está emitindo o seu próprio significado, mas o que vai ressoar são as cordas que estão dentro de nós. Né? Seguindo aqui. A moldura de um quadro ou a tela de cinema nos colocam diante dessa atitude meditativa. Em outro trecho de seu ensaio Arte como Revelação, Louis Lavelle diz o seguinte, abre aspas, é meditando sobre a arte como solução e não como problema que discernimos a sua verdadeira natureza. O apontamento de Lavelle nos direciona para a correta disposição frente a uma obra de arte. Devemos meditar sobre o que a obra está propondo para nós. Então, de novo, aquela metáfora do violão. Quais são os símbolos que ela está evocando aqui? O que eu estou recebendo aqui? A correta disposição frente a uma obra de arte é essa. Devemos nos abrir ao que ela está propondo e à riqueza simbólica nela contida, sabendo que o sentido da sua mensagem dependerá de nós mesmos. Uma imaginação educada é aquela que sabe encontrar a verdade e a beleza nas coisas. Quando os nazistas criaram a Galeria dos Degenerados e lá colocaram todas as obras de arte abstratas da sua época, como forma de as denegrir frente ao público, eles provaram justamente o contrário. Aquelas obras apenas revelaram a falta de compreensão da realidade que a ideologia nazista impôs àquelas mentes. Então, isso é uma questão histórica, né, que para quem não conhece vale a pena explicar e vale a pena pesquisar. Durante o regime nazista foi feita a Galeria dos Degenerados. Né? A Galeria dos Degenerados foi uma exposição de arte que os nazistas propuseram, onde eles pegaram todas as obras de arte que eram mais abstratas, cubistas, de todos os movimentos de arte moderna, colocaram dentro dessa exposição como uma forma de mostrar o quanto aquela civilização estava decaindo, né? O quanto aquilo era horrível, né? Dentro da concepção nazista de estética. Né?
Então, e lá dentro você encontrava obras de Mondrian, obras de Picasso, tinham obras muito importantes que estavam ali dentro. O que os nazistas diziam é que aquilo ali representava a degradação da sociedade. No nazismo existia também uma compreensão, digamos assim, mais materialista, no sentido de que aquelas obras representavam a doença, né? Dentro da ideologia nazista existe essa preocupação muito forte com a doença, com estar saudável e tal. Então, ali existia a ideia de que essas obras elas representavam doenças, representavam algo que era ruim, algo que era uma degradação das pessoas. Mas a verdade é que eles olhavam para as obras e viam nelas a degeneração que na verdade estava dentro deles. Por que os nazistas precisavam pegar as obras de arte modernas e chamar de arte degenerada? Porque eles olhavam para ela e eles olhavam para aquelas obras e a única coisa que eles conseguiam ver eram eles mesmos. Eles só conseguiam ver as coisas horríveis que estavam dentro do seu próprio coração. E essa é a vocação da arte, ser revelação. Existe um artista muito importante que é o Mark Rothko, um artista de pintura, né, agressivamente abstrata. E Rothko é conhecido como um artista, ele já faleceu, né? Mas as suas obras são conhecidas como aquelas que mais despertam o choro nas pessoas que estão vendo. É muito comum em museus isso acontecer. Existem vários relatos de pessoas que param diante de uma obra de Rothko e choram, começam a chorar, né? E as obras são totalmente abstratas. Essa é a grande vocação da arte. Ser revelação. Em primeiro lugar, revelação daquilo que se passa dentro de nós. Isso porque a obra nos obriga a meditar em seus símbolos e, portanto, nos obriga a investigar interiormente se vemos no leão o Deus ou o diabo. Então esse é o artigo, tá? Algumas reflexões aqui a respeito de como é que funciona uma obra de arte, como é que funcionam os seus símbolos, tá? Eu tenho feito esse trabalho de escrever artigos para alguns jornais, então eventualmente eu vou fazer novamente isso, explicar alguns artigos que eu estou escrevendo. E se você gostou, por favor, compartilhe para que eu possa fazer mais, para que isso chegue em mais pessoas. É legal, é importante receber também a resposta de vocês. E deixe seu comentário a respeito do que você achou aqui do vídeo, se você concorda, discorda, não tem problema discordar. Fala aí, não gostou, fala aí, escreve aqui na descrição, que ouvir a opinião é muito importante também. E abraço, até a próxima.